Olá, muito boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, com suas famílias. Espero que todos estejam bem, em paz, com saúde, que é muito importante, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma passagem, tá? Que está em Mateus, capítulo 9, tá? Versículo 12. É uma lembrança que Jesus traz para nós, né? Então vamos lá a leitura. Jesus, ouvindo isto, respondeu-lhes: Não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam estas palavras. Eu quero a misericórdia e não sacrifícios. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Né? Olha que bonita mensagem que Jesus deixa no dia de hoje para cada um de nós. Quer dizer, ele veio chamar aqueles que necessitam de uma palavra de vida, porque Jesus é a vida em plenitude. Jesus nos dá uma chance de uma nova vida com Deus. Foi por meio de sua morte e ressurreição que nós também ressuscitamos para uma nova vida. Então, ele fala que esse evangelho, que essa pregação, a palavra de Deus, é para aqueles que necessitam. E o outro ponto que eu queria destacar aqui é ide e aprendei. É um mandato para cada um de nós, né? Ide e aprendeis. A gente deve se esforçar para aprender as coisas do reino do céu. Quão importantes elas são para nós. E se ainda não são, que nós façamos desta palavra nossa vida, porque é ela que nos dá sentido, preencha o vazio da nossa alma. Eu costumo dizer que quando eu me afasto da palavra de Deus, há um vazio de Deus na minha vida. Esse vazio não pode, eu não consigo preenchê-lo com comida. Eu posso até comer mais para. Quando você está com algum problema, quando você está com algum grau de ansiedade, você pode descarregar isso na sua alimentação, comendo mais ou mais diversão, certo? Mas isso não traz para nenhum de nós a verdadeira felicidade, não preenche o vazio da nossa alma. Então, por isso que eu gosto de chamar do vazio de Deus. Eu estive um longo período sentindo esse vazio de Deus, por ter me afastado das obras de Deus, por ter me afastado da pregação, por ter me afastado da evangelização. E é tão bom quando a gente pode falar da palavra de Deus, instruir, ler, meditar, né? Orar com a palavra de Deus. Então, isso traz o significado à nossa vida. Por isso que Jesus fala, eu vim para aqueles doentes que necessitam, né? Porque aqueles que já conhecem, eles já estão na caminhada. Embora possa haver um deslize também. Então, todos nós somos dependentes da palavra de Deus. Todos nós precisamos dessa palavra que nos alimenta diariamente. E é outro ponto que eu queria destacar também aqui é ide aprender o que significam estas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Então, a misericórdia, o que significa? Miseres, se encher das misérias do outro, né? Misericórdia. Então, meu proceder conforme eu desejo que Jesus seja misericordioso comigo, com as minhas culpas, com os meus pecados, eu também seja com os próximos, os meus irmãos, né? No meu dia a dia, no meu cotidiano, trazendo isso para a nossa vida. Tanto a vida profissional como a vida familiar,
com amigos, é trazer isso à tona, essa vida de misericórdia, onde eu entendo o outro porque eu também vivo as minhas misérias. Desculpar o outro porque eu também tenho muito a ser desculpado, a ser perdoado. Então, nós nos enchemos das misérias e nós temos um novo proceder aí, né? Um proceder cheio de misericórdia, que toma as dores do outro para si e que perdoa, que desculpa, que leva um ouvido amigo, que leva uma palavra amiga, né? Então, quão rico é essa passagem que nós lemos agora em Mateus 9, versículo o 12, o 13. Né? Nós vamos continuar o nosso estudo no Evangelho de Mateus. Então, essa semana é do Evangelho de Mateus, tá? De hoje, que estamos terminando uma semana, até a outra semana, nós vamos estudar várias passagens do Evangelho de Mateus para enriquecer a nossa vida e para que nós possamos entender que caminhar com Jesus faz toda a diferença. Precisamos resgatar, né, esse convívio diário, precisamos dele, sim, somos dependentes da palavra de Deus, e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o único caminho, a única verdade, é a única vida, né? Aí no 14, os discípulos trouxeram uma questão. Dirigindo-se a ele, perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus e os seus discípulos não? Jesus respondeu: podem os amigos do esposo afligir-se enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o esposo, então eles jejuarão. Então Jesus fala um pouquinho aí da importância do jejum. Enquanto ele estava presente na vida daquelas pessoas, eles estavam juntos ali, aprendendo, ouvindo a palavra do Mestre. No momento em que Jesus vai para uma morte de cruz, ressuscita, nós já não temos ele aqui em vida, mas nós temos a presença viva dele nos nossos corações, né? E aí vem a importância do jejum. Então, eles jejuarão, né? Jejuarão por tudo, por conta pedindo a Deus um mundo melhor, pedindo a Deus que o nosso amor de cada um de nós em nosso coração não se apague. Então, nós podemos jejuar sim. E o jejum também, ele é muito bacana quando a gente faz espécie de sacrifícios, como dar esmolas, ajudar irmãos pobres mais pobres, ser bom, como Jesus nos ensina, ter um coração manso e humilde e misericordioso. Que todos nós possamos seguir essa caminhada, que todos que já estão na caminhada cristã permaneçam firmes e fortes, porque os dias são difíceis, são tempos difíceis de manejar, mas Deus é a nossa força e Ele prometeu para cada um de nós: aquele que perseverar, mesmo diante de todas as dificuldades que apresentarem a vida, né? Mas aquele que perseverar nele, esse terá a vitória em Cristo. Esse gozará do reino dos céus, né? Que é uma outra realidade, diferente da que nós vivemos hoje. Nós cristãos temos a esperança pelas palavras de Cristo, né? De um reino onde não haverá choro, onde não haverá tristeza, onde não haverá maldade, onde haverá só coisas boas, só o bem imperando. E esse é o sonho de todos nós, que vivamos tempos bons, tempos de paz, né? Paz nas nossas famílias, paz no nosso serviço, paz na nossa sociedade. Isso é muito importante para todos nós. Então, ele fala do jejum. Então, eles jejuarão, né? Daí a importância também de nós pensarmos como podemos
fazer uma espécie de jejum que agrade a Deus, né? Ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte da veste e o rasgão ficaria pior. Não se coloca tão pouco vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Coloca-se, porém, o vinho novo em odres novos, e assim tanto um como o outro se conservam. Então, isso aqui foi em Mateus 9, 16, 17. Então, meus irmãos, vamos perseverar na caminhada com Cristo, sabendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E para você que me escuta hoje, que ainda não está na caminhada, que eu chamo de uma caminhada cristã com Cristo, que ainda não se sente tocado por Cristo, experimente se ajoelhar, experimente conversar com Deus, conversar com o transcendente, conversar, pedir, peço, Pai, que o Senhor me mostre quem o Senhor é, que o Senhor se revele a mim, né? A minha caminhada com Cristo começou exatamente assim, né? Eu estava perdida, eu já não estava querendo mais continuar a minha vida como era, e então eu falei, chega, eu vou voltar para Deus. Abri meu coração e Deus foi mostrando realidades e Deus foi conversando comigo. Basta a gente querer receber, né? A gente bater na porta certa, como Jesus fala. Então, a gente batendo na porta do Senhor, Ele vai nos mostrar o caminho. E aí nós teremos a verdadeira vida com Ele, uma vida de paz, uma vida de esperança e uma vida de solidariedade, porque Deus nos chama a uma fé ativa. A fé ativa não é aquela que só fica eu e Deus conversando e essa fé não sai disso, não. E do louvor e do glória, não, tem que ser além disso, porque a fé ativa ela te leva a você evangelizar, a você falar de Deus para outras pessoas, para que elas também conheçam essa realidade e tenham sua vida renovada. Então, uma fé ativa te leva a um movimento seja de evangelização, seja um altruísmo, ajudar as pessoas, solidariedade. E junto com esse ajudar, que pode ser até uma ajuda material, mas sempre levando a palavra de Deus, sempre levando o motivo da sua fé, o motivo da sua esperança. Então, isso, mais do que nunca hoje, nós precisamos. Precisamos de pessoas que testemunhem a verdade de Deus. Mas não é qualquer verdade, não é aquela verdade que te diz, se você buscar a Deus, você terá todas as coisas desse mundo. Não é isso. Porque Deus não nos dá tesouros desse mundo, poder e dinheiro. Não, Deus nos dá um tesouro muito maior do que isso. Que é um tesouro que a gente já pode viver aqui na Terra. Já podemos vivenciar o céu de Deus aqui na Terra. Todo esse movimento de bondade, de misericórdia para com os outros, tudo isso nós podemos já vivenciar aqui na Terra. Então, nós podemos ter o nosso céu, mesmo no meio de tantas notícias que estão aí na mídia, que estão na televisão, tantas coisas que nós vemos aí acontecendo, né, de catástrofes naturais e outras coisas mais, mas você já vive um céu porque você já tem esperança não para o aqui e agora, mas a sua esperança é para o futuro, é para a sua vida que está escondida com Deus, está escondida com um bem supremo, com um bem maior. Ele é bondade pura, ele não tem acesso ao mal. Deus não tem acesso às coisas ruins que acontecem com as pessoas, né? Deus é o Deus de bondade.
tudo que acontece aqui nesse mundo é humano, é por causa da nossa humanidade que é pequena. É por causa que muitos ainda têm sede de poder, sede por dinheiro, por glórias. Tem isso dentro do seu coração. Ela ainda não foi tocada. A palavra ainda não chegou a ela a ponto de tocá-la e dizer: opa, eu estou no caminho errado. Eu estou desviado, mas eu vou acertar o meu caminho. Então, devido a isso, acontecem muitas misérias no nosso mundo, mas isso não é culpa de Deus. Muitas coisas, a maioria das coisas que acontecem são provocadas por nós, homens. Por exemplo, se eu vou, sabendo que a bebida alcoólica vai trazer problemas, eu vou pegar o meu carro e vou sair dirigindo. Eu posso provocar um acidente, eu posso matar uma pessoa inocente. Então, é uma consciência que se tem, né? Eu não vou com meus atos. O cristão, ele pensa assim: com os nossos atos nós não podemos prejudicar outra pessoa. O pecado existe justamente nisso, quando eu vou contra alguém, prejudicando, lesando, mentindo. Por isso que na Bíblia fala: não mintais uns para os outros. A Bíblia, a palavra de Deus, ela repudia a mentira e a omissão, né? Por causa disso, que a gente está prejudicando outra pessoa. Quando a gente, uma calúnia, uma injúria, uma mentira, a gente pode prejudicar muito, causar sérios danos às vidas das pessoas. Então, que nós possamos perseguir esse caminho de todo o coração, com todas as nossas forças, e quem está, continue firme e forte, né? Não desanime, que peça para Deus que Ele aumente todo dia um pouquinho mais a sua fé, a sua esperança, o seu desejo de viver, que isso é muito importante. Vamos agora, então, meus irmãos, rezar juntos um Pai Nosso, para nós finalizarmos o encontro de hoje, tá? E vamos prosseguir no livro do Evangelho de São Mateus, tá bom? Vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, meus irmãos. Foi muito bom estar novamente nesse espaço, pregando a palavra do Senhor, trazendo um pouco de alívio para os nossos corações, tão sobrecarregados por tanta coisa ruim, né? E trazendo um pouco a palavra para hoje também, eu vou fazer um pedido para cada um de vocês. Não vejam tantas notícias ruins nos telejornais, evitem. Procurem ver dentro da sua realidade coisas boas que estão acontecendo, tá? Porque existe hoje uma mídia que só mostra tudo de ruim, mas existe também coisas muito boas acontecendo. Então, seu dever de casa para hoje é: procure coisas boas que estejam acontecendo ao seu redor, tá bom? E eu também vou fazer a mesma coisa. Inclusive, no próximo vídeo eu pretendo trazer já uma novidade boa que esteja acontecendo aqui no meu bairro, na minha cidade, tá? Procurem ver isso, porque se a gente ficar vendo só maldade, só as coisas ruins, a gente vai adoecer, com certeza. Isso não é de Deus, né? Jesus trouxe o que pra gente? A boa nova, né? A boa nova, ele trouxe mandamentos para nós seguirmos, para termos uma vida de paz, uma vida boa. Então, que nós possamos também ser esse portador de boas novas. Amém? Fiquem com Deus, na paz do Senhor, que Deus os abençoe plenamente.